E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo pro canal. Hoje vamos falar sobre o Flamengo e o Deportiva Tártara, que vai enfrentar hoje pela Libertadores, né? Os dois times vão jogar hoje, né? Pela Copa Libertadores, né? E vamos ver quem é que vai sair vitorioso nesse mais um jogo de hoje. Esse jogo vai acontecer hoje, né, nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, né? Pela última rodada do Grupo C da Libertadores. Também, né, a Globo vai transmitir esse jogão que vai acontecer hoje entre Flamengo e Deportivo Tártara. Mas antes de tudo, vamos ver um pouco da escalação, de tudo que vamos ver nesse jogo de hoje. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Deportivo Tátira. E no telão agora vai aparecer ele, Rafael Marques. Rafael Marques! Muito sorridente. A alegria está no ar. Não tem jeito, não tem como esconder. Porque a gente, às vezes, fica esperando um novo momento e ele chega. Tudo vem através de um instante. Como diz o Capita tem uma frase tão bonita: a vida é um instante. E um carrossel de emoções. E agora, Rafael Marques, você está no topo. Rafael Marques! Que alegria te receber aqui. E eu sei que tudo isso já aconteceu. Por quê? Porque você está no Maracanã, vai falar de Flamengo e Deportivo Tátira. É decisão aí, né, meu amigo? Tudo bem? É decisão sim, Edu. Um abração pra você, pro Capita, saudade do Fábio Luciano, para o Confrade Breler, pra Nath Praiana, pro Front Sport conectado com a gente aqui no F. Quanto vale o show? Eu vou dizer pra vocês uma coisa, assim, o Maracanã é o segundo lugar em que eu passei mais tempo na minha vida, né? O primeiro é minha casa e o terceiro é a cama do Hospital Copa d'Or, mas isso é uma outra história. Mas é muito tempo de vida vivido aqui dentro desse estádio, com muitas emoções pessoais, profissionais, e eu tenho certeza que hoje à noite, mesmo muito bem acompanhado nesse jantar, aliás, é o autêntico dinner show, né? Isso que o Capita vai viver essa noite, ele vai estar com um pensamento direcionado para cá, porque esta quarta noite será uma daquelas quartas que vão remeter o Fábio Luciano aos grandes tempos de Flamengo, com a magnética completamente efervescente, jogando junto com o time. Mais de 63 mil pessoas são esperadas essa noite para o Flamengo e Deportivo Tátira. O Flamengo vencendo estará classificado, não se sabe se em primeiro ou em segundo do grupo, porque vai depender da combinação do jogo lá entre LDU e Central Córdoba, partida que vai ser disputada no mesmo horário em Quito. Mas o Flamengo precisa apenas fazer o que dele se espera até hoje. São 11 jogos contra venezuelanos na Conmebol Libertadores e 11 vitórias. Não será hoje que a história será escrita de outra forma. Flamengo com o Wesley voltando, Flamengo com o Gerson garantido, Flamengo com o Pedro voltando à condição de titular, Flamengo pronto para carimbar o seu passaporte e seguir essa onda positiva do futebol carioca, já que ontem Botafogo e Vasco fizeram as suas partes e avançaram nas respectivas competições continentais. Então hoje, Libertadores, última rodada, transmissão de Rogério Fogan e toda a sua turma na ESPN e no Disney Plus. 9h30 tem Flamengo e Deportivo Tátira, o Flamengo jogando a sua sequência na principal competição da temporada, tirando, é claro, o Mundial de Clubes, meus amigos. Ô, Rafa, você tá bem localizado aí, você tá num quadro maravilhoso. Manda um abraço pra nossa equipe aí, pode falar o nome deles, que é muito legal a gente valorizar. Lafayette Dias, o André Duarte e a produção Prime de Clara Gomes. Aliás, poucas coisas no mundo são mais eficientes do que a produção da Clara. É verdade. E o Lafayette é gente boa demais também, um abraço a todos. Essa baliza que está bem atrás de você, nessa baliza, o Capita fez 28 gols. Porque no Flamengo você já era centroavante, né, Capita? Era um outro momento da sua carreira. Mas dá saudade, não dá, Capita, de olhar ela ali, ó? Muita saudade, Edu. Né? Não são tantos gols assim, mas eu fiz alguns gols importantes nessa baliza assim. Em cima do que o Rafa colocou, né? O Maracanã, essa atmosfera de Maracanã, Flamengo, time completo, jogo decisivo de Libertadores, como a gente falou de outras torcidas, né? O Botafogo ontem, o Vasco, enfim, a do Flamengo também sabe fazer a festa, sabe criar uma atmosfera positiva para os jogadores. O Flamengo é muito favorito para esse confronto, né? O Flamengo precisa da vitória, o Flamengo vem com o time completo, vem motivado por convocações para a seleção brasileira, o time bem encaixado nas mãos do Felipe Luiz, o adversário teoricamente, né, o mais fraco do grupo. Então o Flamengo tem tudo para ter mais uma boa atuação
e conseguir a classificação. Qual é, na tua opinião, Breler, antes de passar essa pergunta também para o Rafa, a chave para a vitória? O Flamengo vai ganhar do Tátira com essa situação. Quem vai ser o destaque hoje? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Luiz Araújo a chave porque ele tem desamarrado o jogo do Flamengo. É um cara que, além de velocidade, de intensidade, ele tem técnica suficiente para encontrar os companheiros bem colocados. Então, no pênalti, no lance do pênalti sofrido pelo Arrascaeta contra o Palmeiras, méritos totais dele. Segura ali a dividida no meio campo, consegue fazer o giro, achar o Arrasca em boa condição. Então, o Luiz Araújo, para mim, hoje, por mais que não seja ali considerado um dos principais craques do Flamengo, tem feito muita diferença e, para mim, hoje ele é um caminho, porque, naturalmente, o Tátira vai jogar muito fechadinho, com linhas recuadas e vai precisar muito da estrela do Luiz Araújo para encontrar esses espaços em velocidade ou até mesmo com a visão de jogo que ele tem. Rafael Marques, onde está a chave do sucesso para o Flamengo? Gostou dessa pergunta? Estilo auditório. Programa de auditório. Aliás, o F-Show é um show, né? Então tem que ter um pouco dessa vertente de programa de auditório. Eu concordo com os argumentos apresentados pelo meu confrade Breler Pires, mas assim, eu acho que a chave para o Flamengo hoje sempre é o Gerson, né? Ainda mais em jogos contra adversários com linha baixa, ocupação de espaço intermediária, essa movimentação, essa autonomia, né? Que o Felipe Luiz dá ao Gerson para ser um jogador total campista, né? Um pouquinho mais posicionado do lado direito, circunstancialmente porque favorece cortar para dentro e desenvolver o jogo tabelado, o jogo apoiado, mas com essa autonomia para poder pisar na área, chegar e girar um pouco, trocar de lado, fazer o time jogar. Como o Arrascaeta está adotando em 2025 uma versão um pouco mais artilheira, né? Sendo um meia atacante, um 10 mais antigo, aquele que aparece como se fosse um segundo centroavante, que se projeta ao ataque, é quem sobra no momento que o Flamengo está sem a bola na marcação, a primeira linha de marcação, ele que se aproxima do Pedro, né? Tem menos desgaste quando o Flamengo está sendo atacado. Acaba que o Gerson participa mais do jogo e muito do que o Flamengo constrói passa pelos pés do jogador, convocado mais uma vez para a seleção brasileira. O Flamengo tem 5 jogadores convocados pelo Carlo Ancelotti, então dá para dizer com alguma dose de segurança que o Gerson é o cara que, para mim, vai mais uma vez ser a peça que fará a diferença técnica em favor do Flamengo. E o torcedor que vier logo mais no Maracanã terá que ter um pouco de paciência, porque um adversário como vem o Tátira na condição de franco atirador, tem nada a perder. Então vem pra cá pra jogar o jogo dele, pra atrapalhar o máximo possível o Flamengo, tentar fazer uma graça. Então não pode ser um jogo tenso, né? O Flamengo teve contra o Central Córdoba aqui, a derrota na segunda rodada na fase de grupos, um exemplo clássico de como não jogar uma Conmebol Libertadores, né? Você estando em casa, você tem a iniciativa, a obrigação de propor o jogo, apareceu a oportunidade, conclua, faça o gol, se imponha, né? Não desperdice chances, leve o jogo muito a sério, porque fazendo o trivial contra um Tátira que já tem deficiências técnicas e ainda vem com 5 desfalques, a tendência natural, como você gosta, né, meu caro Edu de Menezes, nas CNTP, o Flamengo avança de fase. Agora, eu estou aqui acompanhando o chat, você vai mandando vídeo pra gente. Tá todo mundo adorando, a gente mandando beijo. Ó, Capita, tem um aqui que falou, Fábio Luciano é um dos melhores zagueiros que eu já vi no Flamengo, zagueiro de todos os tempos. César Castro, tá te mandando um abraço. Você que tá no chat, vai escrevendo pra mim aqui, quem vai ser a estrela do jogo hoje? Tá, você flamenguista, vai escrevendo que eu vou ler aqui uns 4, 5, 10 comentários. Então, já perguntei pro Marcel já vai falar no meu ouvido. Estou sentindo falta também dos vídeos. Mas você, Nath, a gente falou de Gerson, Luiz Araújo, e pra você? Quem vai ser o grande... o cara que vai decidir... Não vale o Rossi, senão vai ser com sufoco. Não vale o Rossi. Senão, se o Rossi for o destaque... Acho que o Flamengo hoje não passa... Bom, partindo do pressuposto que o Tátira é um time muito ruim tecnicamente. O Flamengo hoje consegue uma vitória muito boa Vai. Acho que eu vou de Luiz Araújo também. Bom jogador. Mesmo? Gostamos. Olha, Você tá falando aí, quero saber. Os caras ficam falando que é Joel. Para, você que é anti-Flamengo, aí fica escrevendo um monte de bobeira aqui. Tem anti? Arbitragem. Mas isso aqui não vai acontecer, que eu acho que nem vai ter essa parte aí. Tomara que eles nem apareçam. O Mário Lúcio tá falando aqui, o Ancelotti vai estar no Maraca, vai ser um grande jogo. Muita gente apostando em goleada, 4-0, 8-0. Rafaela tá dizendo Arrascaeta e Pedro. Kátia tá falando Pedro. O Silva tá falando, o Edu não veio trabalhar ontem, que absurdo, tava na festa na casa do Neymar. Não foi ontem, mas foi muito bem substituído pelo Bruno Vicari. Isso. Muito bem. Vicari ontem deu um show, tava à vontade no programa.
Eu acho até que você deveria ficar um pouco preocupado e começar a ganhar um espaço lá no Sport Center, para poder ter um Sudeste em forma aí, porque ele foi muito bem ontem no seu lugar, viu, Edu? Não, ele foi muito bem, quase eu não venho hoje, eu cheguei a cogitar. Flávio, Arrasca, hein, que eu precisava de uns 2 dias, agora a idade... Você é incaível, cara. Hã? Não, mais ou menos também. É recuperação mesmo, Capita. Ele tá Tem muita com gente dificuldade. apostando em Arrascaeta e Pedro, que eu acho que seria, né, o natural, mas muita gente O também pessoal tá exaltando. perguntando cadê o Bubu Lover. O Bubu está nesse momento Em recuperação. E o Volta em Comunique manda Assistindo pede ao pra mandar programa. um beijo pra Paula. Gente, eu adoro brincadeiras de quinta série. Façam mais, de repente o eu vou Comunique cair só manda isso em mesmo. alguma delas. Olha lá, Cadeira de- provável Flamengo contra o Tátira. Tem o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Gerson, Everton Araújo ou Alan e o Arrascaeta. Luiz Araújo, Cebolinha ou Bruno Henrique e o Pedro no ataque. Eu adoro o ou do Flamengo, que outros times é assim. Vai entrar o Chiquinho. Não, aí é só o Bruno Henrique. mas Ou Alan. Cebolinha ou Bruno Henrique. E aí a gente sente falta, porque onde estão Danilo? Joga muita bola. Varela, o que jogou contra o muito, Palmeiras, pelo amor de do Deus. meio campo, então, nem se fale. Então o Flamengo tem um elenco muito bom, tem ótimas opções. Ayrton Lucas, que entrou contra o Palmeiras marcando gol, tranquilidade de centroavante na frente do Everton para definir. Então aos poucos o Felipe Luiz também vai encontrando a tranquilidade de centroavante, Prelê Pires, depende do centroavante, né? Também. Depende do centroavante. Pois é, por isso que o Ayrton Lucas foi muito bem. E esse Flamengo chegou ali a dar susto no torcedor, deixar a dúvida se ia classificar ou não. Acredito que hoje vai ser uma classificação tranquila, festa no Maracanã, e até com margem para descansar o time no segundo tempo. Mas esse Flamengo classificado é coisa séria, Edu. Porque o Flamengo passando esse período de oscilação, chegando na Copa do Mundo de Clubes ali com força total, bem no Campeonato Brasileiro, já classificado na Libertadores, para o Flamengo vai ter um peso muito grande, e para o trabalho do Felipe Luiz, que para mim segue evoluindo. Felipe Luiz testado em diferentes cenários. No fim de semana, contra o Abel, que é um exímio treinador também, foi muito bem e até abrindo mão um pouco do que é a filosofia dele. No segundo tempo ali, esperando os espaços para contra-atacar. Então o Felipe Luiz tem se mostrado muito hábil e com muito repertório também. E a tendência é que com o Flamengo classificado, com um ambiente bem pacificado e tranquilo, o Flamengo siga voando e evoluindo. Ô, Rafa, nem o Prats, que é o maior chato que eu conheço na vida, nem ele acredita que o Tátira vai tirar o Flamengo. Ah, você perguntou pra ele? Não, nem vou ligar, porque Você ele sabe quantas vezes o quer Tátira... ligar, mas se ele ligar, se ele te atender, Você sabe quantas vezes o Tátira jogou no Brasil, Edu? Quantas? 14 vezes. Quanto foi? Quantas vitórias? Acho que... 0. Nenhuma, não vai Quantos ser empates? hoje. 0. Só derrota do Tátira jogando no Brasil. O Mengão vai atropelar. Ô, Rafa, aí o ambiente não tem nada, não tem nem chato. Aí, tem esse Tátira, tinhosa pra fazer gracinha não, né? Tô ligando pra ele aqui. Não tem. Não apareceu, não. Até agora não foi percebido aqui nenhum momento no Maracanã. Olha que eu já andei todos os cantos do estádio. Esses chatos de galocha, como diria minha avó, não apareceram ainda não. Acho que o cenário está bem desfavorável, né? Porque, como muito bem destacou, a Nath é um time limitadíssimo. O Tátira e ainda desfalcado de 5 titulares nos 3 setores. Isso complica ainda mais a vida da equipe venezuelana. E perder para venezuelano também, com todo respeito ao futebol daquele país, tem que fazer uma força tremenda. Teve time que conseguiu perder até feio para o venezuelano, mas é muito difícil isso, né? Normalmente os venezuelanos sofrem muito quando enfrentam times brasileiros, principalmente na Conmebol Libertadores. E acho que hoje não vai ser diferente o cenário. O Flamengo deve conseguir tranquilamente a classificação. E é bom o Flamengo mirar a primeira colocação da chave por alguns aspectos. E um deles é, por exemplo, não precipitar o encontro com o Botafogo, né? O Botafogo no grupo A passou em segundo lugar no grupo, o Estudiantes foi o primeiro. Então, se o Flamengo for o segundo colocado, poderia pegar o Botafogo no primeiro momento? Não. Mas se for o primeiro, poderia. De repente, não é tão interessante assim nesse sentido, mas por outro lado pode ser, porque teria o mando, mas o jogo do Maracanã não é tão diferente assim no jogo do Milton Santos. Enfim, pensando em adversário, em qualidade de adversário, é bom ser o primeiro colocado. Embora o sorteio possa colocar aí esse clássico carioca de maneira antecipada nas oitavas da Libertadores. Me enrolei, mas acho que
no final das contas, acabei esclarecendo, hein, Edu? Ou não? Foi muito bom, foi muito bom. E hoje o Flamengo vai ganhar por 4-0. E atenção, 2 gols do Léo Ortiz. Ô, Léo, vai pro ataque. Esquece a defesa. Não, faz igual o Capita. Não faz isso. O Léo Moura me mandou mensagem, o Juan, o Williams, o Ayrton. Só vi o Capita igual uma bala aqui, ó. Vai pro ataque, Léo Ortiz. Que o Léo é bom no alto também, igual você. Bola parada. É. Eu fazia gol de cruzamento na área, escanteio. Em quantas bikes, né? Pouquíssimas vezes saía esse gol de... E bike. Tempo de bola do Capita era ótimo no jogo aéreo. Maria. 3 ali na conta. Duvida, mas tem uns 3 ali na conta. Tem. Você que tem curiosidade, o Capita gigante que é e que foi nos gramados... Lá vem. Coloque aí pra pesquisar gols de Fábio Luciano, tá? Ah, vai ter gol. Você vai começar a assistir hoje, vai parar só sábado tarde. Tchau, Rafa. Obrigado, viu, meu irmão? Marques. Você era repórter na época do Capita, não era, Rafa? Sim, senhor. Eu estava aqui naquele título brasileiro de 2009. E, inclusive, naquele momento, é até curioso contar essa história, Edu, porque a gente trabalhava junto. E eu fiz aquele jogo para a Rádio Globo de São Paulo. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, havia algumas possibilidades de título, né? Inclusive, o São Paulo e o Palmeiras brigavam pela condição de campeão ao final da última rodada. E o Flamengo foi campeão com a vitória aqui no Maracanã sobre o Grêmio. E naquela oportunidade, eu lembro que eu tive que fazer a volta olímpica do Flamengo para a Rádio Globo de São Paulo. Eu perguntei ao nosso queridíssimo Belezinha, que era o produtor da transmissão da jornada da Rádio Globo, falei, o que eu faço? Faço a festa ou clima de tristeza porque eu tô falando para São Paulo? Ele disse, Rafaelzinho, faz a festa, faz de conta que tá no Rio, Rafaelzinho. E aí eu fiz a volta olímpica e coloquei o Capita ao vivo depois desse título do Flamengo de 2009. Muito bem, Rafa, um abraço para você, bom trabalho e vai almoçar que você merece. Um abraço, meu irmão. Então, né, galera, como vimos aí, chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos um pouco, né, dessa partida que vai ser realizada hoje no Maracanã, entre o Flamengo e o Deportivo Tártira. O Flamengo, né, vai enfrentar esse time, né, pela Libertadores, né. O Flamengo, que está no grupo C da Libertadores, está com 8 pontos e é o segundo colocado na tabela. E ele precisa ganhar esse jogo de hoje para se classificar. E se ele quer ser o primeiro colocado, né, do grupo C, o Flamengo precisa secar o Central de Córdoba e manter um saldo superior aos equatorianos, que jogam ao mesmo tempo hoje e no mesmo horário. E hoje, né, o Flamengo, eles ganham boa notícia, né, o Felipe Luiz, né, ganhou seus reforços que voltaram, né, que é Gerson, que ele se machucou contra o Palmeiras, mas conseguiu treinar e deve para ir para o jogo hoje. E também Alan, né, que se recuperou da sua lesão na coxa e deve voltar hoje para o jogo também. E também o Wesley, né, que ele retorna de suspensão. E a provável escalação do jogo de hoje é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Então o Flamengo, né, vem com esse time provavelmente para o jogo de hoje. E aí, estão ansiosos para esse jogo de hoje? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se você gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.